Segredos da magia de Umbanda e Quimbanda. W. da Mata e Silva, Mestre Apacani. Raiz de Pagné. Sobre o autor e obras. Woodrow Wilson da Mata e Silva, 1917 a 1988, Mestre Apacani. Grão-mestre e fundador da Umbanda esotérica, foi o médium que mais serviços prestou ao movimento umbandista. Revelou a Umbanda como sendo, em sua expressão mais elevada, o Aumbandã, conjunto ou código de leis divinas. Autor de 9 obras, escritas sob a influência dos altos mentores da corrente astral de Umbanda, fundamentou profundos aspectos metafísicos, esotéricos, mágicos etc., tanto práticos como teóricos, sobre Umbanda, destacando-a tanto do grupo dos cultos africanos ou candomblés, como das macumbas, do sincretismo católico romano e do sistema espírita ou kardecista. Sua obra principal e mais conhecida é Umbanda de Todos Nós, considerada até mesmo a Bíblia da Umbanda, epíteto cuja explicação se encontra no fato de que esta obra foi a primeira a expor os verdadeiros fundamentos da lei e doutrina de Umbanda, tornando-se, desde sua publicação em 1956, um guia seguro para milhares de adeptos umbandistas. Suas demais obras são: Umbanda Sua Eterna Doutrina, Doutrina Secreta da Umbanda, Lições de Umbanda e Quimbanda na Palavra de um Preto Velho, Mistérios e Práticas da Lei de Umbanda, Segredos da Magia de Umbanda e Quimbanda, Umbanda e o Poder da Mediunidade, Umbanda do Brasil e Macumbas e Candomblés na Umbanda. 2. Atenção leitor! Os ensinamentos deste livrinho são aplicáveis, úteis e de alta eficiência. É só experimentar. Foram pautados no que há de mais simples, certo, positivo e comprovado, pois são experimentações ou operações de alta magia, branca, de Umbanda. Os ensinamentos aqui deixados fazem parte da magia ou da tradição mágica verdadeira, cujos segredos estão nas páginas da Cabala área nórdica, detalhes na introdução, e que são inerentes à corrente astral de Umbanda. Essa cabala foi ocultada desde o famoso cisma de Irsu, ocorrido na Índia, há 5.500 anos mais ou menos. Todavia, a sua duplicidade existe no astral e é de livre acesso às nossas entidades espirituais. Portanto, nós iniciado umbandista em que questões de magia, não levamos muito em conta o que se diz nessa outra cabala, que foi empurrada para o ocidente, deturpada, falsificada e da qual o ocultismo ocidental está cheio, saturado, isto é, seguindo as águas turvas de uma corrente que não veio diretamente da fonte original. Ao revelarmos certas operações da alta magia de Umbanda, fazemo-lo seguindo a nossa linha doutrinária, que sempre foi, é e será de contribuir cada vez mais para a melhoria de todos os irmãos e particularmente para os que se dedicam a essas práticas e necessitam muito de elementos de alta defesa. Assim procedendo, também estamos iluminando nosso karma e nos pondo em relação cada vez maior com os altos mentores de nossa corrente. Introdução. Este livro é mais um atendimento urgente que fazemos, ou melhor, que lançamos no seio desses irmãos umbandistas que o solicitaram, através de centenas de pedidos e sugestões diversas, quer por escrito, quer pessoalmente. Eles reconheceram a necessidade imediata de se escudarem em maiores conhecimentos práticos, como forças, como defesas precisas, simples e objetivas, pois, segundo confessaram, estão saturados de tanto ler e reler os tratados que versam sobre as chamadas ciências ocultas, mormente os que tratam sobre magia, visto não terem conseguido extrair deles algo de suficientemente positivo e que realmente pudessem aplicar nos seus terreiros ou tendas, para o bem comum. Isto porque, na maioria desses tratados teóricos sobre magia, dado o complicado falatório sobre astros e astrologia esotérica, selos planetários e baquetas mágicas, salamandras, ondinas e elementais que, ora dizem ser larvas, ora dizem ser tinturas de ideia, ora afirmam ser espíritos da natureza e misturam ainda nessa salada uma série de exorcismos, resultando tudo em grossa confusão, deixando a mente do estudante assim como que presa de um extenso cipoal de suposições.
Desse mal se queixam também os próprios estudantes de ocultismo não umbandistas. E todos estão certos até certo ponto, pois essas obras são assim mesmo. Então, esses irmãos umbandistas costumam interrogar-nos assim: irmão da Mata e Silva, sendo a Umbanda uma poderosa corrente e tendo dentro de si os aspectos religioso, filosófico, científico, simbólico, mitológico, ritualístico ou litúrgico, os fenômenos da mediunidade, até o da metafísica, o terapêutico e mágico ou de magia, por que não aprendermos as coisas mágicas que nos são mais afins e úteis? Sendo os nossos caboclos e pretos velhos verdadeiros magos, devemos ou não pautar nossos estudos segundo seus ensinamentos ou suas práticas? É claro que sim. E para isso, cumprindo parte que nos toca, estamos respondendo com esse livrinho que trata de magia e dos seus aspectos altamente positivos, para que possam defender-se das forças antagônicas, bem como praticarem a caridade, escudados nos meios ou nas forças positivas da magia, pois a massa humana que leva seus casos e suas coisas para os terreiros de Umbanda e por lá costuma despejá-los não os leva a outros lugares, isto é, jamais pediria num centro kardecista ou numa igreja socorro para certos tipos de mazelas, ou para certa classe de necessidades. E os umbandistas de entendimento e de fato sabem que não se faz a caridade apenas dando pão, dinheiro e prece. Há sofrimentos vários, há mazelas tremendas, por via de influências do baixo astral, que requerem caridade e da boa, e que somente poderá ser feita através da manipulação de determinadas forças, dependendo tudo do conhecimento que se tenha de certos elementos de magia. E é com o pensamento fixo na caridade que um umbandista iniciado usa os elementos ou os conhecimentos próprios da magia branca, pois ele sabe que o caminho máximo da salvação é a caridade, todavia, também sabe que é necessário percorrê-lo com amor e sabedoria. Pois ninguém alcança a verdadeira iniciação, ou melhor, nenhuma criatura sob os degraus da evolução apenas com amor, nem tampouco somente com a sabedoria. Amor e sabedoria, esse o duplo aspecto. Um se completa com o outro. Devem ser inseparáveis numa verdadeira iniciação, são imprescindíveis à iluminação de uma criatura. Amor é caridade, é bondade, é renúncia, é a doutrina, é tudo aquilo que há de belo e de sublime nos evangelhos atribuídos ao Cristo Jesus, e sabedoria é a ciência das leis de Deus, é no plano relativo o conhecimento que se deve adquirir das forças internas, quer da natureza das coisas visíveis e palpáveis, quer da natureza daquilo que é só sensível ou mesmo invisível. E como a mãe de todas as ciências que os humanos sábios foram catalogados no decorrer dos séculos ou dos milênios foi a magia, nada mais lógico do que procurar nas raízes, na matriz, os conhecimentos relativos e indispensáveis para se chegar à sabedoria, não à sabedoria absoluta, que essa é atributo interno do supremo manipulador da natureza Deus. Assim, vamos encontrar neste livro coisas que se relacionam mais com os conhecimentos da ordem mágica, ou seja, com a senda da sabedoria. Vamos abordar conhecimentos ditos mais como das ciências ocultas, porque o que esses irmãos umbandistas nos solicitaram foi maiores meios de fazer a caridade, sob todos os aspectos, isto é, sob uma série de humanos desajustamentos e aflições várias que escapam às vias de socorro usuais. O que nos pediram, é claro, foi certas aplicações de magia da Umbanda que os possam capacitar e enfrentar condições especiais, sem que sofram os impactos do mal combatido. Portanto, não nos vamos estender nesse livro sobre os assuntos que já constam ou que já estão versados em nossas obras anteriores, em número de 4, com várias edições e, portanto, de excelente aceitação. Nelas o leitor umbandista, ou não, encontrará de tudo sobre Umbanda. Poderá consultá-las, na certeza de que elas representam o pensamento interno da corrente astral de Umbanda, o mesmo que dizer, de nossos caboclos, pretos velhos etc. Porque convém frisarmos a que nós não nos dedicamos a escrever sobre folclore e nem tiramos diploma de escritor umbandista pelos livros dos senhores Edson Carneiro, Arthur Ramos, Nina Rodrigues e outros dignos e esforçados observadores dos costumes religiosos, sociais,
etc., dos negros, através dos chamados candomblés. Nós escrevemos sobre Umbanda de fato e de direito, isto é, sobre a Umbanda esotérica e estamos firmados em 26 anos de estudos e práticas, como médium e sobre médiums. Umbanda já o provamos exaustivamente não é e nunca foi culto africano ou ritual de nação africana, também chamado candomblé. Essas 4 obras onde tudo isto está sobejamente provado são, Umbanda de todos nós um tratado com 350 pares, e centenas de clichês diversos, sua eterna doutrina com 200 pares, lições de Umbanda e Quimbanda na palavra de um preto velho com 170 pares, e mistérios e práticas da lei de Umbanda com 210 pares. Agora uma palavrinha especial a nossos irmãos que se dizem, ou não, magistas, esoteristas, ocultistas, orientalistas, etc. Esses mesmos que assumem ares de peito oco, fofo, balofo de tanta vaidade e falsa sapiência e que de seus gabinetes pretendem ditar conceitos sobre Umbanda, julgando-a coisa de terceira classe. Vocês, irmãos, não sabem coisa alguma a respeito da corrente astral de Umbanda. E vamos dizer logo de uma vez, quase nada sabem também a respeito do que vocês chamam de seus conhecimentos sobre as chamadas ciências ocultas, porque esses conhecimentos estão em mais de 80% apoiados em bases falsas, isto é, em ensinamentos deturpados, interpolados, retalhados, forjados, cópias de primitivas alterações. Em que vocês se firmam mais para encher o peito de empáfia. É na dita tradição iniciática ou esotérica, o mesmo que dizer, na cabala. Mas, dizemos-lhes nós, esta correta essa cabala, ou tradição, que vocês tanto estudam e seguem. Não. Porque, vocês não sabem. Diremos. De cada Umbanda. Saibam que todos os conhecimentos dos antigos magos iniciados egípcios, herdados da primitiva tradição ou ordem, foram sintetizados e guardados nos quadros murais em número 78, descobertos na pirâmide de Memphis. Eles eram e são a essência da sabedoria dada aos eleitos e por eles assim arquivados para a posteridade. Somente os iniciados de fato, os magos de fato, podiam e podem interpretar os segredos ali representados. Hermes Totil a sua escola tinha esses 78 quadros, que se denominaram arcanos maiores e arcanos menores, reproduzidos em forma de lâminas de ouro, formando uma espécie de livro. Esse livro era considerado, e ainda o é, como a chave da cabala, da magia e também a chave da protossíntese científico-religiosa. Daí, desse livro, foi que compuseram o chamado tarot em 78 cartas, também. Dessa fonte original, dessa tradição da sabedoria antiga, foi que os iniciados prepararam a dita cabala, que, em hebraico ou em egípcio antigo, significa o mesmo, isto é, tradição. Porém, acontece que a cabala verdadeira, do conhecimento dos magos egípcios era designada como área nórdica. Essa é que continha os segredos de tudo, enfim, as fórmulas corretas, os conhecimentos aplicáveis etc., e que foi ocultada de fato, logo que se iniciou o famoso cisma de Issu, na Índia, porque atingiu logo o Egito e outros países. No entanto, aconteceu que os hebreus, aprendendo somente aquilo que lhes quiseram revelar sobre essa cabala ariana, logo a seguir, baseados na interpretação irregular de seus arcanos, compuseram também, na falta daquela, uma que passou a ser conhecida como cabala hebraica, quase toda alterada. Portanto, uma falsificação da verdadeira. Tanto é que começaram por dividir os arcanos em 22 mais 56, gerando logo com isso profunda deturpação na passagem dos mistérios, pois foge à base da numerologia sagrada, revelada na Umbanda de hoje, é visto certo ser 21 mais 57 ou seja, 21 arcanos maiores e 57 arcanos menores. Ora, é desta cabala hebraica, mal interpretada, adulterada, que o ocultismo ocidental está cheio, através de vastíssima literatura. Livros e mais livros sobre cabala x cabalismo foram sucessivamente sendo lançados, uns copiando os erros de outros, até os nossos dias. Então,
porque esses pretensos magistas, ocultistas etc., menosprezam a Umbanda que se firma na verdadeira tradição e eles na falsa tradição empurrada pelos orientais. Digamos mais algumas coisas a eles, é um fato comprovado por todas as autoridades, historiadores e pesquisadores idôneos que, nos estudos que procederam nos livros sagrados de todos os povos do Oriente, inclusive em suas inscrições petrográficas, hieróglifos etc., todos comprovaram que a luz iniciática, as ciências ou a protossíntese científico-religiosa veio do Ocidente. Tanto é que os sacerdotes brahmanes e os próprios Mahatmas afirmavam que da terra de Mu, a antiga Atlântida, que ligava a América do Norte à África, que ficava dentro da imensa terra de Gondwana, a Lemúria dos indianos, que é o que se compreende hoje como a América do Sul, África e Oceania, é que lhes veio a tradição, ou seja, a antiga sabedoria das coisas humanas e divinas ou ainda a ordem, a lei do verbo ou as revelações das leis eternas. Essa ordem já vinha firmada entre os atlantes que, possivelmente receberana dos lemurianos e estes de uma original raça troncal, que foram os primeiros habitantes, como reino nominal propriamente dito, do planeta Terra. E foi também praticamente provado por Lund, Ameghino e outros que estes primeiros habitantes surgiram na Era Terciária, precisamente aqui, nessa região que se denominou Brasil, pois o seu Planalto Central foi a primeira região a emergir do Pélago Universal. Esses primitivos habitantes do Brasil se chamavam mesmo brasilanos. Estes brasilanos tinham seus sábios, magos, que eram denominados paiés. Bem, ainda para efeito de conexão ou exemplo de relação, foi comprovado que os sinais astronômicos derivaram dos sinais adâmicos vachánicos primitivo alfabeto, que as academias dessa citada ordem ensinavam como de origem divina, isto há uns 100.000 anos. Todavia, a velha crônica de Lecincelle, George, as listas de Maneton, historiador, os livros de Hermes, os de Job, os tijolos da Babilônia, as inscrições petrográficas do México, do Peru e sobretudo as do Brasil, da Europa, Ásia, da África etc., confirmam a existência dessa remota academia e desses sinais astronômicos em suas formas mais primitivas e rudimentares. E ainda, Diodoro, Cícero, Operto fazem remontar as observações astronômicas dos caldaicos, em Babilônia, a uma época de 473.000 anos, antes da expedição de Alexandre, provando pelas suas inscrições que esse povo já havia determinado eclipses solares e lunares periódicos e os movimentos planetários, 11.542 anos antes de Cristo, com absoluta precisão. Ora, um estudo comparado sobre a origem dos signos e da grafia deixa evidente que os próprios sinais do alfabeto adâmico são nada mais nada menos que derivações dos sinais usados originariamente pelos nossos paiés daquelas eras. Com isso queremos dizer que a grafia original, mãe de todas as grafias, teve seu berço aqui no Brasil. E pela interpretação dos sinais deixados nas pedras de várias regiões do Brasil, e mesmo por dentro da verdadeira e antiquíssima tradição de nossos aborígenes ressaltam os ensinamentos sobre uma antiga ordem ou academia, dita já como Tuiabaequaá. É por isso, com esses simples indícios, que se vê a veracidade das informações dos veneráveis Mahatmas indianos, quando, sendo mais explícitos, ensinavam que foi Rama, um celta europeu, que difundiu por todo o Oriente os mistérios de uma academia, de uma ordem etc. Essa ordem que vinha através dos milênios conservando a verdade iniciática, sofreu um tremendo impacto no último ciclo de 36.525 anos, chamado como a duração do reinado dos deuses, dos magos, segundo a velha crônica dos egípcios. Porque foi no final desse ciclo que se deu o famoso cisma de Irsu, histórico e descrito no Ramayana, onde derrubaram todas as academias dessa ordem de Rama e formaram a ordem iônica, porque a primitiva se chamava Ordem Dórica. É essa ordem dórica, original e verdadeira que a Umbanda de nossos tempos representa, pretende e luta por restaurar, pelo menos na consciência dos escolhidos. Para que eles doutrinem, lutem e lancem as sementes da verdade. Porque, a corrente astral de Umbanda,
Nessa primeira fase de ação no Brasil e por dentro dessa coletividade chamada dos cultos afro-brasileiros, teve um objetivo e se apresentou assim, com caboclos, pretos velhos etc. Porém, na segunda fase de ação, a se iniciar dentro de poucos anos, essa corrente vai revelar novos aspectos, novos horizontes. É só, senhores magistas, esoteristas, ocultistas etc. Advertência. Irmão leitor, agora que você está pretendendo ler este livro e, naturalmente, pelo seu título você espera encontrar nele muitos ensinamentos úteis, práticos e por que não dizê-lo? A orientação segura que você esperava sobre magia da Umbanda, saiba que, realmente, vai encontrar esses ensinamentos. Todavia, deve, antes de tudo, meditar sobre os simples conselhos que estamos dando abaixo, a título de advertência. Irmão, se você pretende praticar a sagrada magia de Umbanda de coração limpo e no firme propósito de servir a seus semelhantes na linha justa da caridade, então leia todo o livro, que as portas do astral se abrirão para você, cada vez mais, enfim, o seu entendimento receberá maiores clarões. Irmão, se você pretende aurir nessa obra os conhecimentos necessários à sua defesa pessoal, sem jamais ferir ou pretender ferir o seu próximo, então leia-a, que será recompensado. Nele você encontrará esses legítimos meios. Irmão, se você espera achar nesse livro os meios corretos para a justa melhoria em suas humanas condições, leia-o. Até isso você encontrará. Porém, se você tem o coração negro, tem ódios, rancores, ciúmes, vaidades anormais e quer de alguma forma explorar ou prejudicar a qualquer de seus semelhantes, feche o livro, não leia, não tente usar o que aqui se ensina, porque você vai cair num abismo tremendo, vai se envolver com forças de tal ordem que passará a um mero joguete sob seus impactos. Porque, saiba, irmão magista, ocultista, esoterista, umbandista, etc., para se praticar ou para se pôr em contato com as sagradas forças da magia branca é imprescindível que se tenha o coração limpo e a mente serena, isto é, os pensamentos voltados única e exclusivamente para o bem. Assim, faça um exame da consciência, analise friamente suas condições morais, enfim, seus sentimentos e leia com bastante calma o Sermão da Montanha. Ei-lo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, por minha causa. Mateus 5,6,7. Leu? Meditou? Então, sente que pode se harmonizar com esse sermão? Sente que ele interpretou seu coração, seus sentimentos? Se realmente sentiu essa harmonia, essa compreensão, pode ler esse livro. Porque convém repisarmos, para tirar qualquer dúvida de seu pensamento, se você é um desse que quer aprender as coisas mágicas e sagradas da corrente astral de Umbanda para fins escusos ou inconfessáveis, você não é umbandista, é um falso umbandista. Então cuidado sobre o uso que se pretende fazer daquilo que aprender aqui. Atente, não se movimentam elementos de magia branca para fins de magia negra. Isso é suicídio psíquico. Entendeu? Está na hora, irmãos. Não importa que você, meu irmão, seja umbandista, ocultista, magista, esoterista, espírita ou lá o que for. Você tem uma gota de luz? Se a tem, precisa já derramá-la sobre os que ainda não a possuem. Pois você deve saber que estamos no fim de um ciclo onde a seleção, a excoimação ou expurgo, são condições já decididas pelas hierarquias superiores e você precisa cumprir a sua parte. Então, por que essa indiferença, se você sabe e tem meios de elucidar, doutrinar etc.
O que está esperando? A sua indiferença, o seu comodismo podem não ser conivência direta com o erro, com a exploração, mas talvez seja uma covardia espiritual. Você sabe que todos os que podem de alguma maneira cooperar no combate à ignorância religiosa, à exploração sob qualquer aspecto já estão com o dedo do astral em cima? Já foram apontados, fichados para esse mister? Você quer ser fichado nos tribunais superiores, como indiferente? Porque sua indiferença possivelmente já foi assim classificada, ou é comodismo do egoísta ou conivência ou covardia espiritual. Não se iluda com certas fórmulas filosóficas que pregam o desprendimento de tudo. Ninguém foge à luta moral, ao combate espiritual, sem cair nas injunções sombrias do seu próprio karma, pois ninguém dá as costas ao cego de espírito, aos de entendimento ofuscado e sobretudo aos que somente estão esperando uma gota de luz, tendo meios para isso, sem que sofra as consequências de sua covardia espiritual. Sim. Você está meditando sobre isso? Mas, está claro. O caso se resume nisso: você podendo, não faz, tendo para dar, não dá. Ah! Já sei. Você é apenas um acomodado, não quer contrariar ninguém, pois sim você vai ser incomodado por outros lados. Irmão umbandista, magista, esoterista etc., cumpra a sua parte desassombradamente. Você tem uma gota de luz. Derrame-a sobre a ignorância de seus outros irmãos. Desencarne levando esse crédito para a sua ficha kármica, que é o de ter feito todo o possível para ajudar na evolução de seus semelhantes, esclarecendo-os. Se você é desse que vivem lendo obras espiritualistas, esotéricas, espíritas e mesmo os evangelhos, só para o seu bem-estar, não se preocupando em elucidar, quando tem oportunidade, saiba que isso é uma forma de egoísmo muito prejudicial a você mesmo. Porque você não desconhece o efeito dessa lei, dando é que nos credenciamos a receber. Sim, não adianta pensar e procurar uma evasiva. Atente, aquele que se inteira das grandes verdades pelas luzes que lhes são próprias deve espalhá-las, deve reparti-las, sempre que puder, sem que, com isso, queira apagar sozinho a imensa fogueira do mundo. Porém, dê o seu copo de água. A Umbanda. A Umbanda, vamos definir mais uma vez, ainda que em linhas simples, pois muitos irmãos, ao lerem este livro, talvez ainda não tenham tomado conhecimento das obras anteriores e de nossa autoria e já citadas na introdução é uma poderosa corrente espiritual, mantida do astral para a massa humana e afim aos terreiros, as tendas e cabanas. Mantida, é claro, pelos espíritos que denominamos de caboclos, pretos velhos e crianças. Essa corrente astral de Umbanda é uma das mais fortes integrantes do governo oculto do mundo e por isso lhe foi confiada uma grande missão no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Essa missão foi a de ajudar e guiar uma coletividade mais pobre, mais humilde, mais necessitada, quer no aspecto humano propriamente dito, quer na doutrina das leis do Pai Eterno. Essa coletividade foi denominada como a dos adeptos dos cultos afro-brasileiros. Muito embora essas condições estejam, hoje em dia, bastante superadas e a influência da Umbanda já tenha se projetado, se firmado mesmo em todas as classes sociais, o fato é que o impulso primitivo de sua razão de ser ou de atuar, aqui no Brasil, foi a de incrementar a evolução desta dita imensa coletividade que se vinha arrastando dentro de práticas e concepções ligadas aos aspectos confusos e degenerados dos chamados cultos africanos, ou rituais de nação, a par ou de mistura com certas influências oriundas dos ritos de nossos aborígenes. Esse duplo aspecto que vinha norteando as linhas afins dessa massa, ainda recebeu a influência do catolicismo, e nos últimos 50 anos, a do espiritismo dito como de Kardec. Foi quando as hierarquias superiores acharam por bem intervir diretamente e fizeram com que se criasse do astral para esta massa dos adeptos dos cultos afro-brasileiros, todo esse poderoso movimento que, logo, foi definido ou esclarecido como Umbanda. A Umbanda de alguns anos para cá foi enriquecida com uma vasta literatura, por onde se consta que ela pode ser codificada a qualquer momento,
bastando para isso que a escolha seja feita por dentro do que há de mais certo e de mais interno. A Umbanda se revela de uma atração irresistível para o povo, porque nela os fenômenos da mediunidade surgiram como uma espécie de alavanca que sustenta e movimenta os terreiros. Nas tendas, nos dias de sessão, esse mesmo povo, isto é, os crentes, os simpatizantes e os necessitados, sabem que costuma baixar o pai fulano, o caboclo cicrano e correm para receber seus passes, entrar numa corrente de descarga com uma boa defumação, além de lhes ser facultado se aconselharem com as entidades dos médiuns de confiança, a fim de desabafarem suas amarguras, suas mazelas, enfim, seus casos e suas coisas íntimas. Tudo isto espontaneamente. Conhecemos muitos católicos umbandistas, sim, porque eles existem aos milhares ou até milhões, que vão à missa, rezam, fazem promessa e pagam, vão batizar os filhos e parentes por lá e até casá-los também. Mas se aconselhar, isto é, confessar, lá isso não. Na hora de confessar é mesmo com o caboclo e preto velho na tenda ou no terreiro que eles vão, movidos pela fé ou pela confiança. É claro que estamos nos referindo às tendas de Umbanda de fato, onde em verdade se pratica a caridade pela caridade. A Umbanda tem uma espécie de força misteriosa no atrair e agradar as pessoas de todos os entendimentos. Porque, já está provado, é uma religião genuinamente popular, do povo pobre e isto se dá por vários fatores importantes, dos quais vamos ressaltar apenas 4. A. Pela absoluta tolerância e ausência de qualquer preconceito de cor ou de raça, pois não se pergunta ao necessitado de onde vem ou a que religião pertence, etc. B. Pela riqueza de sua liturgia, ou seja, pela variedade de seus rituais de terreiro a terreiro, pelos quais cada um se coloca segundo seus graus de afinidade. C. Pela dita manifestação dos fenômenos da mediunidade, que são o vértice ou a razão de ser exterior, tudo isso a par com a fama que corre sobre tal e qual terreiro com seu caboclo fulano ou preto velho cicrano. D. Pelos aspectos mágicos, isto é, pela terapêutica astral com suas defumações, seus banhos, etc. A maioria desses aspectos, numa verdadeira casa umbandista, tem sua sequência natural dentro da magia branca dos caboclos e dos pretos velhos, que nunca se afastam, convém sempre frisarmos, da linha justa da caridade. E os conhecimentos corretos e aplicáveis desse quarto aspecto, o da magia, que no passado foram privilégios só das elites que somente faziam uso deles para seus interesses próprios, ou melhor, para os de sua classe social, foram-lhes caçados como justo castigo ao egoísmo. O astral superior achou por bem estender um denso véu no entendimento dessas elites e foi quando começaram a embaralhar tudo, a não compreender mais o que vinham praticando, ou seja, foram esquecendo os conhecimentos legados pela antiga tradição. Perderam as chaves mais simples de certas aplicações da magia branca. Essas elites ficaram apenas no encantamento das fórmulas mágicas, vazias, teóricas e ainda hoje se pode constatar tudo isso nessas grandes sociedades ou escolas que dizem conservar o segredo, o mistério real da magia. Da vaidade, isso sim. E para não nos estendermos aqui numa série infindável de provas ou conceitos, é bastante citarmos o próprio Jesus quando admoestava assim: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós, mesmos, não entrastes e impedistes os que entravam. Todavia, podemos afirmar que esses citados conhecimentos aplicáveis de magia branca ressurgiram dentro da corrente astral de Umbanda, nos ensinamentos corretos de suas entidades militantes. Porque, é um fato e nós reafirmamos sempre, a Umbanda tem magia. Suas verdadeiras entidades sabem usar o decantado segredo mágico dessa força. Eles são magos e a prova irrefutável disso é que, onde um desses caboclos, um desses preto velhos realmente baixar, isto é, onde realmente se encontrar um verdadeiro médium deles, se tenha como certo que coisas boas, e incríveis ao leigo, são feitas, isso em todos os aspectos, segundo as humanas necessidades. Então, como estávamos dizendo, essas elites que vinham e vêm ainda trancadas no seu círculo, perderam o fio certo da dita magia e coisa assombrosa.
Ela foi lançada no seio da massa humilde e necessitada, justamente para os mais desprovidos de recursos, com sofrimentos vários e mazelas de toda espécie e que não podem pagar a médicos e medicamentos caríssimos. Sem falar dos próprios ricos que, já cansados desses tratamentos modernos, acabaram caindo na Umbanda, nos terreiros e se curaram. Entretanto, não podemos negar, pelo contrário, temos até afirmado veementemente que há percalços, há grandes arestas a cobrir e que incomodam a seara umbandista. Isso porque o meio cresce tanto e tão rapidamente que não escapou à penetração de elementos sabidos, exploradores e dos ignorantes também que, por isso ou por aquilo, deram de abrir terreiros. E por aí é que pega a coisa, vem a confusão, a mistura dos alhos com os bugalhos, pois todos querem praticar a magia de nossos caboclos e pretos velhos. Que uma pessoa possa suportar a vaidade do sabido, vá lá, porque ele pavoneia sua vaidade, mas tem conhecimento, tem estudo. Porém, tolerar a vaidade do ignorante, vazio e cheio de bobagens, é simplesmente indigesto. A par com tudo isso, os espertalhões criaram um sem número de fetiches ou bugigangas mágicas de tal ordem e em tal profusão que dá a pena ver como a santa ingenuidade da massa adquire essas coisinhas e o que é mais deprimente. A pedido de certos terreiros. É de uma infantilidade pasmosa, ver criaturas comprarem os mais caros cocares de pena, que variam de 4.000 cruzeiros a 6.000, e ao mesmo tempo se cobrirem de colares de louça e vidro, para receber seu protetor. A infantilidade anímica. A santa tolerância dos caboclos e dos pretos velhos, que olham para essas coisas todas com a sublime compreensão dos que sabem ver o grau de entendimento de seus filhos de fé. Mas deixemos essas arestas de lado e vamos falar de mediunidade na Umbanda, mais uma vez, porque se impõe, nessa altura e de conformidade com o que está acontecendo por aí, quando os setores que a praticam ou dizem praticá-la ainda não perceberam os gravíssimos perigos a que estão se expondo, pela maneira como estão levando e mesmo alimentando tanto mediunismo abstrato. Porém, antes de comentarmos mediunidade, permitam-nos uma ligeira doutrinação kármica sobre a razão de ser da cor negra e que entrará como uma espécie de calmante, na excessiva sensibilidade que muita gente boa tem em relação à Umbanda. A condição de ser negro e uma das razões de ser dos chamados pretos velhos da Umbanda. Nesta oportunidade, somos obrigados a levantar certos esclarecimentos, para certos setores espiritualistas, esotéricos, pelo pavor que lhes inspira a Umbanda. Aliás, não é bem pavor, é ojeriza. Sentem alergia, não se misturam. Eles as criaturas desses setores, não são todos. Muitos até doutrinadores e luminares do espiritismo de Kardec ainda não conceberam bem porque se diz Brasil coração do mundo pátria do Evangelho. Irmãos, isto aqui é um país sem preconceitos. A América do Norte é longe. Mas, vamos ao citado esclarecimento. A condição de ser negro ou de encarnar na situação física de uma epiderme negra é, ou simples necessidade kármica ou disciplina kármica, também. No primeiro caso, o espírito já vem reencarnando em raças ou famílias de epiderme escura ou negra, dado que não se libertou ainda de uma série de desejos e impressões de fundo nitidamente atávico ou fetichista, inerente à citada raça negra. Enfim, não se libertou ainda de todo um sistema de impressões atávicas, fetichistas, místicas que se encontram armazenadas em seus núcleos vibratórios ou em sua matriz perispirítica. Ver esse assunto em nossa obra Lições de Umbanda e Quimbanda na palavra de um preto velho, inclusive das fortes tendências ou vibrações instintivas que continuam em sintonia com seu estado d'alma e que o faz cair na corrente kármica reencarnatória, que o conduz sempre aos mesmos núcleos humanos afins. Fica, portanto, claro que é a lei kármica que ajusta, dentro de um processo que a necessidade do espírito requer. No segundo caso, tudo se relaciona a uma questão de disciplina ou castigo kármico, entram nisso os egoístas, prepotentes, orgulhosos, desapiedados, enfim, seres que tripudiaram sobre a miséria dos outros, quando foram na vida humana grãos senhores, assim como altos sacerdotes, cientistas,
industriais, senhores feudais, no Brasil senhores de engenho, muitos dos quais se serviram dos elementos da raça negra, em passadas encarnações, como escravos, tratando-os mais como animais de carga e por isso tudo recebem como disciplina, reajustamento ou castigo kármico, a condição de reencarnarem ligados a uma epiderme negra. Nós, iniciados umbandistas, podemos identificá-los a cada passo. Nossa penetração psicoastral revela existirem neles humilhação, vexame e até ódio, por estarem naquela condição, porque, não acontecendo isso com eles pela necessidade simples que têm de assim encarnarem e sim como disciplina ou castigo às suas arrogâncias, eles que no passado foram senhores brancos e desprezavam a cor negra, é certo que o grau de evolução que lhes são próprios está muito acima do grau de maior parte de seus semelhantes na cor. Também é certo, certíssimo, que muitos seres evoluídos do plano astral solicitam e obtêm dos tribunais de cima, permissão para cumprirem missão ou mesmo para completarem alguma coisa que ainda lhes falta karmicamente, encarnando voluntariamente no seio de famílias de cor, assim como um teste ao grau de humildade que adquiriram e querem que seja comprovado em suas fichas kármicas. Assim é que várias de nossas entidades ditas como pretos velhos, no grau de guias e protetores, usam a roupagem fluídica de um corpo astral negro, mesmo no citado plano astral e daí poderem militar na corrente astral de Umbanda. A mediunidade na Umbanda. Já temos escrito muito sobre mediunidade e, pelos esclarecimentos que demos, temos a certeza de que centenas, milhares de criaturas, de irmãos, já conseguiram se libertar, isto é, já quebraram os grilhões que prendiam a certas práticas mediúnicas. Conseguiram essa libertação porque, lendo e meditando, vendo e comparando, segundo as simples elucidações contidas em nossas obras, romperam os véus que lhes obscureciam o entendimento e eles passaram a ver esses aspectos corriqueiros de certas sessões e suas justas condições. E é por isso que doutrinam por todos os lados, a pior cegueira é a da ignorância. E o único remédio para ela se chama esclarecimento. Nós temos cumprido a nossa parte nesse mister graças a Jesus, o Mestre de Justiça do planeta Terra. Não há escapatória, não há evasivas em face dos tribunais do astral para aquele que ilude, que explora e alimenta a boa-fé do ignorante. Sabendo conscientemente que deve e pode esclarecê-lo. E nós estamos, como sempre, esclarecendo mais um pouco, vamos dizer duras verdades, porém, necessárias. Não nos move a vontade de destruir, atacar, criticar. Não. Apenas somos movidos por uma força imperiosa que, do astral, ordena que digamos a verdade sempre a verdade. Portanto, devemos reafirmar em alto e bom som, mediunidade, ou melhor, médiuns de afinidade direta da corrente astral de Umbanda existem. Apenas não estão todos por aí, aos milhares, nas sessões de todas as noites, como se fosse a coisa mais banal desse mundo receber e incorporar centenas e centenas de entidades. Como se falanges e mais falanges de caboclos e preto velhos estivessem à disposição deles médiuns, prontas a entrar em função a um simples toque de um botão elétrico. Em atendimento ao simples fato de assim desejarem. Como se as condições reinantes na maioria dessas sessões estivessem de acordo, em sintonia, para que, dentro da lei de afinidade, eles encontrassem campo para os legítimos contatos mediúnicos. Dissemos acima que médiuns da corrente astral de Umbanda existem, mas não estão por aí, assim. Às ordens de qualquer um. É impossível que outros não apenas nós ainda não se tenham apercebido de que, há anos, já se fez sentir sobre todos os ambientes que praticam ou invocam as manifestações mediúnicas, a força de uma lei que, já em 1956, em nossa obra Umbanda de Todos Nós, denominamos como de retração. Sim. Houve e continua havendo grande retração dos fenômenos mediúnicos ou espíritas propriamente ditos, sobre dezenas, centenas talvez de criaturas que portavam, de berço, o dom da mediunidade e apenas estavam aguardando o tempo justo do desabrochar. Mas por que isso aconteceu e está acontecendo? Ora, porque mercantilizaram a mediunidade,
expuseram-na nos balcões dos mais variados e inconfessáveis interesses e dos mais tortuosos desejos e, não é só, expuseram os médiuns inexperientes em panoramas de vaidosas encenações, de tais humanas atrações que, os que não baquearam, caindo de vez, envolveram-se tanto e tanto que acabaram a ver navios. Ficaram sós, sem assistência de seus protetores que foram. Oló. Dizem que essas coisas todas e outras mais são sinais dos tempos, males da época, fim de ciclo. Cremos que sim. No entanto, precisamos fazer algo mais, todos, trabalhando, combatendo, doutrinando em benefício dos que ainda podem se salvar e dos que ainda não caíram nos abismos das quedas, dos fracassos. Lancemos, enfim, um brado de alerta nos predispostos. E, particularmente, aos que andam em busca do caminho certo e que não querem comprar nem vender ilusões. Porque, em qualquer tenda de umbanda onde houver sinceridade, limpeza moral etc., é possível, é quase certo, ter assistência desses humildes trabalhadores da seara do Cristo Jesus chamados caboclos, pretos velhos e crianças. Para isso é necessário que criem as condições indispensáveis às suas presenças. Porque, mediunidade é sublime missão, é luz redentora. É ter humildade, é ter compreensão, é ter simplicidade. Não queremos dizer, assim, que todos sejam perfeitos. Não. Perfeito só o Pai, como disse Jesus. Porém, que cada qual se capacite e passe a entender claramente que, com sujeira de corpo, de alma ou de ações, ninguém pode ser um veículo de fato e de direito de caboclo ou preto velho. Assim, vamos iniciar agora mais uma de nossas conversações francas e diretas. Você, meu irmão umbandista, que dirige uma sessão, é chefe de terreiro, como se diz vulgarmente, tem o seu terreiro, cheios de médiuns. Claro, você o tem. Você é dos tais que desenvolve os seus médiuns rodando-os desesperadamente e jogando sobre eles as fumaçadas de um possante charuto ou de um rijo cachimbo, desse que até tem uma figura com chifres? E ainda diz por cima disso tudo, quando eles dão cabeçadas às tontas e mesmo caem no chão, você precisa ter mais fé. Caboclo quer pegar você firme, mas você está muito duvidoso dele. Pois bem, meu irmão, se você faz isso, não passa de um cego, guia de cegos. Meu irmão chefe de terreiro, você é desses que sugestionam uma criatura, afirmando que ela é médium mesmo, que tem um bonito caboclo ou um poderoso preto velho e mesmo um grande orixá, só para prendê-la no seu terreiro e acrescentar mais um à sua corrente ou ao número dos que ali já estão nessa esperança, produzindo assim mais um candidato ao neuroanimismo e à mistificação inconsciente. É? Pois bem, você está agindo mal, está alimentando a boa-fé dos ingênuos, dos ignorantes, está vendendo ilusões e a qualquer instante você poderá cair em maus lençóis. Porque, você está querendo mascarar os outros, com sua própria máscara? Porque o irmão sugestionar uma pessoa para ser médium é empulhar, ou melhor, é predispor o seu psicossomatismo a sensíveis e mesmo a graves irregularidades ou transtornos. Conhecemos pessoas de um animismo tão profundo, que, por dar cá aquela palha, recebem espíritos, às vezes, até deitados na alcova. E jamais podemos esquecer as ações de uma certa criatura que possui a mais perfeita máscara artística que já vimos num neuroanímico. Ele chegava até a se emocionar, chorar mesmo, quando via os espíritos, ou seja, as suas entidades protetoras, que, naquela altura, já as contava em número de 11. Tudo nele, em matéria de mediunidade, era mais perfeito do que nos outros, pois chegava até a atestar a mediunidade dos outros. Suas entidades, afirmava, são de alta função e iluminação. Possui um caboclo que, segundo ele, é assim como uma espécie de chefe de polícia lá no astral. Tem guias caboclos, caboclas, bispos, padres, médicos famosos e iluminados do astral. Até o Bezerra de Menezes ele tem, pois essa criatura neuroanímica veio do kardecismo e virou tata de umbanda, foi quando sua vaidade neuroanímica se expandiu tanto, que ele arranjou ou se fez médium até de um manu no auto-ocultismo indiano ou na filosofia oriental,
Vem a ser o mesmo que um Cristo planetário. Vejam, é para rir ou para chorar. E desses está tudo cheio por aí. A turma só quer receber manus, mestres orientais, caboclos chefes de legiões, médicos famosos etc. Que é que se pode fazer com essa turma de neuroanímicos? Nada. Apenas orarmos sempre, para que eles deixem de vender tanta ilusão a si próprios. Meu irmão poderoso Babalaô, Tata, pai de santo, Babao como quer que lhe chamem, você é desses que, além disso tudo, ainda inventam preceitos de toda sorte, vão às cachoeiras, ao mar, à mata, e à encruza também, e empaçocam a cabeça das pessoas tidas como médiums com bebidas e ervas confusas e ainda enchem o pescoço dos ditos com esses lindos colares de louça e vidro e até os envaidecem mais, determinando que eles adquiram esses vistosos cocares de penas multicores para se exibirem e dar mais encenação à sua sessão? Então, ó poderoso irmão, a sua situação em face da lei, está mal parada, mal situada. Nessas condições você pode esperar a qualquer instante um estouro do baixo astral no seu terreiro. Você está brincando de umbanda, ou está brincando com a verdade? A tolerância também tem um limite. Meu irmão em Cristo Jesus, você é um desses tais que ainda fazem camarinha com raspagem de cabeça e sangue na dita, para afirmar o orixá, nos seus filhos de santo? E ainda diz que isso é umbanda de fato? Não façam isso assim dizendo que é de umbanda. Pode ser de tudo que você queira, menos de umbanda. Meu bom irmão, filho do mesmo pai, que vem da mesma essência de todos nós, que é o quer ser umbandista, vamos cumprir a nossa parte, vamos cooperar com o Cristo Jesus, dentro da corrente astral da umbanda. Vamos fazer a caridade, vamos ajudar os nossos semelhantes, vamos promover as condições adequadas para que os médiums de fato possam surgir, possam realmente desenvolver os dons que já tenham trazido do berço. E para isso é preciso que você tenha na devida conta apenas esses simples fatores. Mediunidade é coisa espontânea. Ninguém bota um dom na cabeça de ninguém. Quem faz isto são os mentores kármicos, antes mesmo do indivíduo encarnar. Isto é outorga, é concessão e consta na ficha kármica da criatura. É coisa que é posta em cima não embaixo. Então, quando as criaturas que portam esse dom, em qualquer uma de suas modalidades, surgirem em seu terreiro, forneça-lhes as condições adequadas para que possam desabrochar. Médiums precisam de ambientes serenos, precisam de harmonia e sobretudo que esses ambientes se pautem na linha justa da moral, para se expandirem verdadeiramente. Então, para que essa barulhada de tambores, de palmas e de gritos? É carnaval? É terreiro de umbanda ou escola de samba? Esse alarido todo é para atordoá-lo? Para confundi-lo? Para estourar a sensibilidade neuromedianímica de seus plexos nervosos? Você não sabe, pois fique sabendo agora, com tambores, gritos e palmas, os médiums acabam se atrofiando completamente. E é por isso que no seu terreiro tem muita gente vestida de médium, mas médium mesmo que é bom, não tem nenhum. Porque esses irmãos todos que estão aí, cercando você, uniformizados, denominados por você médiums, estão confiando-lhe as suas questões espirituais, íntimas etc. Assim, é claro que você está assumindo uma tremenda responsabilidade kármica sobre eles. Portanto, cuidado, não os iluda com supostos dons mediúnicos. E finalmente, meu irmão, você tem o direito de ter o seu terreiro, a sua sessão. O que você não tem direito é de alimentar, tornamos a dizer, a ignorância do ingênuo ou do crédulo, em seu benefício. O que você precisa fazer e com urgência é o seguinte: promover as suas sessões, com paz, com harmonia espiritual e sobretudo com honestidade. O que você precisa fazer, sempre, é pedir humildemente a Jesus, o Mestre de Justiça do planeta Terra, à sua mercê, através desses caboclos e desses pretos velhos, que você tanto invoca e que são também seus mensageiros. E o que você deve fazer já é alertar os que estão cegos pela vaidade e pelo fanatismo destruidor, para que não caiam nos abismos dos fracassos e das quedas mediúnicas.
Mostre-lhes certos panoramas do meio, cite exemplos e ajude aconselhando cumpra a sua parte. Diga-lhes que o médium, seja em que corrente for, é uma antena, sujeita às forças positivas e ao choque das negativas. Olhe, você quer saber em pormenores como é que os médiums baqueiam? Quer saber quais são as 3 vias que os conduzem às mais desastrosas quedas? Pois então leia na outra página, e com muita atenção, o que ali se encontra, já. Demos em nossa obra Lições de Umbanda. Algo sobre isso, em Mistérios e Práticas, fomos mais longe um pouco. Porém, recebemos tantos apelos para que rasgássemos mais os véus, pormenorizando mais ainda essa espinhosa questão que, agora, vamos ser mais claros e diretos. É preciso, é imperioso. Quedas e fracassos de médiuns. Causas principais: vaidade, dinheiro, pelo abuso da lei de salva. Regras da dita lei, e sexo. Horrores que os esperam no astral pelo que semearem embaixo, colherão em cima. As advertências dos guias e protetores. Disciplina, castigo, abandono. Esses são assuntos áridos, sobre os que todos se escusam de falar ou de escrever e, quando fazem, é por alto, indiretamente. Nós vamos abordar essa questão de maneira mais direta possível, pois visamos assim, tão somente, a levar um brado de alerta àqueles que estão predispostos a esses erros e mesmo para os que já caíram neles, visto termos esperança de que nossa sincera advertência ainda possa chegar a tempo do recuo, da salvação ou da regeneração. Ora, é com grande tristeza, bastante desolado mesmo e sem o menor resquício de querer ser melhor do que ninguém, pois também temos nosso karma bem pesado, por erros de pretérito, que vimos, dentro de uma serena e acurada observação, quase que direta, sobre pessoas e casos, testemunhando, constatando, como é grande o número de médiuns fracassados ou decaídos e, o que é pior, sem termos visto ou sentido neles o menor desejo de reabilitação sincera, pautada na expoimação real de suas mazelas, de suas vaidades, de suas intransigências, etc. O que temos observado cuidadosamente na maioria desses médiuns fracassados são os tormentos do remorso que, como chagas de fogo, queimam-lhes a consciência, sem que eles tenham forças para se reerguerem moralmente, pois se enterraram tanto no pântano do astral inferior, se endividaram tanto com os marginais do astral que, dentro dessa situação, é difícil mesmo se libertarem de suas garras. Isso porque o casamento de fluidos entre esses médiuns fracassados e esses marginais do astral os que umbas já se deu há tanto tempo, que o divórcio, a libertação se lhes apresenta dentro de tais condições de sofrimento, de tais impactos, ainda acrescidos de renúncia indispensável a uma série de injunções, que o infeliz médium decaído prefere continuar com seus remorsos. É duro, duríssimo mesmo, se libertar de um quiumba que entrou, há muitos anos, na faixa de um aparelho pelas suas antenas mediúnicas em distúrbio e cujo legítimo protetor ou guia caboclo ou preto velho o tenha abandonado por causas morais, principalmente quando seu caso foi sexo ou dinheiro. Mas situemos desde já, dentre os diversos meios pelos quais os médiuns têm fracassado, os 3 aspectos principais ou os 3 pontos vitais que os precipitam nos abismos de uma queda mediúnica, etc. Ei-los. E a vaidade excessiva, que causa o empolgamento e lança o médium nos maiores desatinos, abrindo os seus canais medianímicos a toda sorte de influências negativas. 2. Ambição pelo dinheiro fácil, exaltada pelo interesse que ele identifica nos filhos de fé em lhe agradar, em lhe presentear, para pedir favores, trabalhos, pontos, afirmações, etc., que envolvem elementos materiais. 3. A predisposição sensual incontida, que lhe obscurece a razão, dada a facilidade que encontra no meio do elemento feminino que gira em torno de si por interesses vários e que comumente se deixa fascinar pelo cartaz de médium-chefe, de chefe de terreiro, babá, etc. Como a coisa começa a balançar a moral mediúnica desses aparelhos. 1 grau Celsius azul da vaidade excessiva, uma criatura, homem ou mulher, tem o dom mediúnico. Naturalmente que o trouxe de berço, isto é, desde que se preparava para encarnar.
Em certa altura de sua vida, manifesta-se a sua mediunidade. Eis que surge o protetor caboclo ou preto velho. Como no médium de fato e da corrente astral de Umbanda a entidade também é de fato, é claro que ela faz coisas extraordinárias. Cura. Ajuda. Aconselha.